Boa noite a todos e a todas. É sempre com muita alegria que essa casa nos recebe, porque desde muito cedo essa espiritualidade, ela prepara o ambiente ao qual nós nos programamos para vir. Muitos de nós talvez nem pensassem nisso, mas aqui estamos por necessidade, que essa necessidade está no nosso dia a dia, no nosso melhor aprendizado. E hoje, pensando no que a gente poderia conversar, né? Um mundo tão cheio de dificuldades momentâneas, algumas parece que é permanente, mas tudo passa. A gente sabe, quem tem fé sabe que tudo passa. Pode vir outra pandemia, não tem problema, mas essa vai passar. Como passou H1N1, como passou tantas outras. E o aprendizado é o que nos abastece. Qual a lição que nós vamos carregar para a nossa vida, para dentro de nós? O que é que nós estamos absorvendo com isso? Porque a informação está tendo em todo lugar, né? Algumas contraditórias, outras a favor, parece que isso não para nunca, parece que, sei lá, está desgovernado. Não, tudo está no seu devido lugar, mas tem os seus dirigentes que poderiam talvez fazer um pouco melhor, né? Então, a mesma coisa nós devemos nos lembrar no nosso dia a dia. O que nós podemos fazer de melhor? Ou seja, será que nós estamos buscando esse caminho? Ou nós ainda somos aqueles resistentes, persistentes? Fui sempre assim, sou sempre assim, vou morrer assim, e dane-se o mundo, e não adianta porque nada me levanta, né? Nós vamos naquele aspecto pessimista, arrastado, e nós vamos vivendo assim, ao léu. Que nem tem uma música, seja o que Deus quiser. Mas o que Deus quer para todos nós? E veio o assunto da noite. Sede perfeitos, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A obra espírita é sintetizada em um Pentateuco, 5 livros. Aqui nós temos a moral do Cristo. Aqui está toda a moral do Cristo, ao qual nós queremos nos abastecer de saber como o Mestre fazia, como é que o Mestre faz, porque Ele está entre nós, então Ele não está morto no madeiro, Ele não está mais com coroas de espinhos que nós mesmos colocamos. Não, Ele vive em cada um que se destina a abrir para Jesus. E esse livro, eu acho que sintetiza essa aproximação, que eu acho que é o convite dessa noite, de nós nos aproximarmos um pouco mais. E no capítulo Sede Perfeitos, nós temos caracteres da perfeição. Caracteres, a palavra, a frase escrita, que vai nos dizer o quê? Né? O que é a perfeição de Jesus? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais através desse evangelho e também numa questão do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro escrito, né, da codificação. Então, vamos lá. Caracteres da perfeição. Olha só como começa. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes aos vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E esse está em Mateus, está no capítulo 5, no versículo 44, 46 a 48. Puxa, vamos ver o que é que os Espíritos nos explicam sobre essa passagem da Bíblia. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição,
Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a esse, o que é inadmissível. Os homens a que Jesus falava não compreendiam essa mudança. Pelo que ele se iluminou, ele lhes apresentara um modo de dizer-lhes que se esforçassem por alcançar. Essa missão de Jesus, quando ele veio, era justamente de enraizar dentro de nós os bons frutos. Nós nascemos simples e ignorantes, assim o sabemos, né? A cada encarnação a gente recebe essa proposta de uma nova experiência a ser passada. Ora viemos como um ser masculino, ora feminino, porque o espírito não tem sexo. Outra coisa, o espírito, ele enxerga, ele ouve, ele tem todas as funções. O corpo da matéria ao qual ele se limita, para que possa aprender. Então quer dizer que assim que o irmãozinho que não enxerga, ele assim que fechar os olhos nessa atual encarnação, quer dizer, morrer, desencarnar, ele vai voltar a enxergar? Sim. Porque o espírito é pleno. Mas existe essa permissão que o Pai faz para que nós voltemos e aprendemos uns com os outros. Por isso que é sempre falado nessa tribuna que nós estamos na família certa, com o marido certo, com o filho certo, sabe? Com aqueles outros que vão se colocando dentro da família. Nós estamos com o presidente certo, apesar que foi nós que votamos, não é verdade? Então nós precisamos estar atentos à nossa responsabilidade. E esse caractere da perfeição é isso que hoje à noite está sendo ensinado para nós sermos um pouco mais pacientes, porque a pandemia está acabando e nós continuamos numa pressa absurda, tudo para ontem, a gente não para, não respira, não se alimenta devidamente. Nós botamos comida para dentro e vamos, porque nós temos nosso compromisso. E lutamos para ter posses, daqui a pouco a saúde se vai. E para que se adiantou aquela posse toda? O dinheiro compra a saúde? A gente já viu que não compra. Não é verdade? Tantas doenças aí, câncer e outras tantas que levam os irmãozinhos assim, e irmãozinhos muito afortunados. Então é só para a gente fazer uma reflexão, pensar que o que nos abastece? O mal está em todo lugar, mas o bem também, né? E se nós tivermos Cristo dentro de nós vamos saber perdoar, nós vamos saber nos colocar no lugar do próximo, porque muitas vezes vem aquela discussão abrupta, do nada. E aí a gente se pergunta, chega uma hora que fica tão inflamada a discussão que a gente para e tem que perguntar, do que é mesmo que nós estamos falando? Porque parece que a gente perde a noção. Os irmãos já viram como é que é o trânsito? O camarada luta para estar na sua frente, lhe fecha, lhe corta. Se você vai fazer qualquer situação, acabou-se a pressa. Aí ele tem todo o tempo do mundo para parar e, com a sua brutalidade, através do orgulho e do egoísmo, fazer justiça, porque ele foi injustiçado. Ele poderia lhe trancar. E quem de nós nunca deu uma trancadinha em ninguém? Quem de nós é tão perfeito que nunca falou uma besteirinha? Essa eu dei errada. Não é verdade? É trazer para o nosso dia a dia o que é escrito. O livro é para ser lido, interpretado e colocado em prática. E é isso que o Cristo quer abrir hoje à noite para a gente. Que não existe impossibilidade para aquele que se destina ao bem. Entende? É o teu irmão que está ali. Por certo e errado, questões à parte, é o teu irmão que está ali.
que também erra, que também não sabe tudo, porque nós não somos donos da verdade, muito pelo contrário. Só Deus o é. Então nós estamos aprendendo aqui que o nosso Pai é perfeito e Ele a tudo sabe e a tudo nos conduz para essa direção. Mas quando nós estamos fazendo isso, e seguindo o texto, aquelas palavras, portanto, devem entender-se, eu estou retomando a leitura, quando aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Mostra ele deste modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. No Livro dos Espíritos, tem um capítulo que se chama Caridade, Amor e Amor ao Próximo. Na questão 886, nos faz uma pergunta, Kardec, aos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Essa nós temos que gravar no nosso dia a dia. Sabe por quê? É naquela dificuldade que nós vamos ter, que nós vamos ter que exercer o que está escrito aqui. E o que fala o Cristo? Benevolência para com todos. Olha só o começo. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Simples assim. Benevolência para com todos. Devemos ser bom para com todos. Indulgência para com as imperfeições. Perdão das ofensas. Mas estamos humanos, somos espíritos e estamos humanos. Qual é a receita de bolo? Porque a gente vai no canal do YouTube, se você fizer isso, você vai ter esse objetivo. Se você fizer aquilo, né? Tá cheio de milagre. Nunca vi uma proposta tão milagrenta ou milagrosa. E aí nós se pegamos assim, tá, se eu fizer isso aqui vai dar tudo certo? Por exemplo, vamos começar pelo primeiro dia do ano? Dia 31 para o primeiro, o que é que todo mundo, na maioria, faz? Veste de branco, para ter o quê? Paz o ano todo. Uma pergunta, a paz vem da cor da roupa ou vem do nosso estado de espírito? A roupa, por acaso, te inspira a ser bom? A tua essência que tem que ser bom. A roupa pouco importa. A gente sabe que temos que estar vestidos, mas não quer dizer nada. Mas vamos seguindo, só para refrescar nossa mente, porque o final do ano vai bater em breve. E aí a gente vai lá dar 7 pulinhos na água. Tem gente que não vai no mar o ano todo, mas no dia 31 vai lavar as energias ruins, para mim entrar com boas energias. Quem é que faz a minha energia ser boa ou ruim? Eu. Não é verdade? É verdade. É o que me abastece. E o que eu estou me abastecendo? Será que é o ensinamento do Cristo que eu estou me abastecendo? E não é para viver ao pé da regra. Não. É só botar em prática no momento que a gente se desvia da conduta do bem. E nós somos facinhos para a gente virar a nossa pá para o lado que der, sabe? Porque nós temos o nosso orgulho muito aflorado. Nós temos o nosso orgulho que não deixa... Não, imagina se eu vou ser passado para trás. Agora a pergunta assim, nesse universo todo que Deus construiu, quem somos nós? Já perceberam? Nós somos menos que um grão, mas nós somos, porque temos dentro de nós essa centelha divina, que nos excita cada vez mais a caminhar. Por isso que nós viemos hoje aqui. Uns irmãos estão com dor, outro deixou o que tinha para fazer e veio aqui. Por quê? Porque quer melhorar. Aquilo que abastece ele nas redes sociais já não abastece mais ele.
Ele quer saber qual é a profundeza, e aí vai andar com Jesus, para verdadeiramente sabermos qual é o nosso traçado de vida. Nós sabemos que muitos irmãos da nossa convivência familiar, dos nossos amigos, já partiram dessa vida. Isso é verdade, né? Com certeza, cada um de nós tem um, né? Sentimos saudade deles? Claro que sentimos. Mas sabe o que é que nos conforta? É aquilo que nós fizemos por eles e eles por nós. Porque também eles estão nos vendo do lado de lá. E é isso que nós devemos pensar, o que Jesus nos pede sempre, colocar no lugar do próximo. Não é isso? A lei de amor. Porque o amor, ele cura todas as dores. Ele cura a depressão, ele cura a nossa, né, o pessimismo, que o pessimista é assim, o sol tá bonito, mas a chuva já está vindo lá atrás, sabe? Ele sempre gosta de empretecer o branco, não é verdade? No dia, no trabalho, olha que casa linda, mas aquele relógio está torto. Nós sempre temos um defeito para cada situação. Como nós somos hábeis para botar defeito no outro, ao qual nós não olhamos o espelho para a gente e saber qual é a nossa imperfeição também. Mas o Cristo vem nos consolar. E quando Ele vem nos consolar, Ele coloca sempre o antídoto necessário para a nossa proposta de vida. Quem? Aquele que vai te tirar fora do sério. Aquele que vai mexer com a tua tranquilidade. É aquele trabalho novo que tu vais pegar e tu vais ter que desempenhar novas funções. E o medo? Quem não tem medo não é humano. E aí nós começamos a ver o desafio do filho pequeno. E só lembrando, né? Filho é para sempre, enquanto estivermos encarnados. Não tem ex-filho. Ele pode ser pequenininho, médio, grande, ou velho, ou idoso, sabe? Para nossa mãe, ela sempre é o Serginho, é o Marquinho, é a Mirinha, sabe? A Boca. Por quê? Ela nos trata com aquela afeição, com aquele carinho, porque ela ainda nos enxerga como filhos, e somos filhos dela. É só para a gente entender, porque muitas vezes a gente só vai entender nossos pais quando a gente for pai, ou avó, né? Aí nós vamos nos colocar lá, e aí nós vamos saber dar valor por quanto suor eles deram. E aí, assim que eles ficarem com mais idade, nós não vamos botar eles numa casa de asilo, ou num quartinho do fundo. Nós vamos dar o nosso melhor quarto da casa. Sabe por quê? Vai ser a mesma coisa que vai acontecer com a gente. Qual é o quarto que você quer estar quando a idade lhe chegar? Oferece agora, porque daí o futuro é garantido. Então é tudo muito simples. A lei divina é muito tranquila, mas ela é justa e não tem injustiça. Muitas vezes a gente vê uma criança que ora nasce, meu Deus, nasceu com tanta complicação. Mas o que fez aquele serzinho, porque é um espírito milenar, ao qual a gente só enxerga na matéria daquele tamanico, né? Doce, frágil, mas já matou, já botou fogo, já queimou pessoas. Então, quando a gente tem o véu do esquecimento, é justamente para a gente enfrentar isso com mais naturalidade, mais tranquilidade. E quando Jesus, na sua palavra, fala de benevolência, de indulgência, é isso que nós devemos colocar em prática no nosso dia. Essa é a questão. Boa noite. Toda, fique à vontade. E aí, quando a gente realmente se coloca nessa situação de olhar a vida com outro olho. Porque se nós somos imperfeitos e que nós precisamos cada vez mais de crescer, só evangelho na causa, né?
E vamos terminar só esse trecho para a gente finalizar. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhece a nenhum haver que não altere mais ou menos o sentido da caridade, porque todo tem o seu princípio no orgulho e no egoísmo. Aqui fala muito claramente. Todos os nossos desvios de conduta, a nossa falta de caridade e de amor, está enraizado no orgulho e está enraizado no egoísmo. E isso tudo porque sobrecita o sentimento da personalidade que destrói. E, pelo menos, a indulgência, a abnegação e o devotamento são aqueles que constroem. Não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, alia-se nenhum defeito contrário à caridade. Aquele que é sempre amor, portanto, início de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. E buscando esses atributos, comece a exercer na sua vida, sabe? Pequenas doses. Não somos bonzinhos, não vamos sair do centro espírita com asas, não é a questão. É só de nos melhorarmos gradativamente. Francisco Cândido Xavier falava sempre: muitas vezes me sinto uma lesma, mas andando sempre para frente. Sejamos humildes, sejamos trabalhadores, se coloquemos de prontidão para aquele irmão que necessita, para uma casa espírita que pede apoio, para o irmão que passa fome, para aquele que às vezes só quer uma palavra tua, um sorriso teu. Mesmo que você esteja de máscara, a sua intenção é que basta. Sorria. Porque o mundo só vai prosperar a partir do momento que nós fizermos a nossa parte. O mundo de regeneração ao qual está vindo aí só será construído por pessoas que estejam de acordo com suas leis. Não é verdade? É verdade. E a proposta é colocar-se no lugar do próximo. Sede perfeitos como Deus nosso Pai o é. Assim, irmãos, agradecemos novamente essa bênção que é vir aqui nessa casa espírita, né? Que a gente sai abastecido. Eu sempre digo que o meu pneuzinho chega furado aqui, eu vou lá e dou uma calibrada para rodar mais uma semana. Então, se eu fizer 1000 quilômetros ou menos, o meu pneu já está suficientemente carregado. Mas, até a próxima segunda. Porque eu não sou pleno e eu necessito dessa conversa. Horas falando, mas o ouvido que hoje aqui está mais perto é o meu. Então eu sou mais necessitado. Que a paz e o bem esteja conosco, que assim seja. Nós vamos dar por encerrada essa primeira parte, né? Então nós vamos agradecer a Deus, vamos fechar os nossos olhos físicos, né? Vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse momento de tamanha bênção, Pai, ao qual nos colocas como teus filhos, por igual, e alicerçados pelo esse enorme bem que Tu nos fazes nesta atual encarnação, estando nós na família que temos, no corpo que habitamos, no ar que respiramos, na comida que comemos, na roupa ao qual vestimos, Pai. A vós vos agradecemos por tantas bênçãos. Ao Mestre amado Jesus, por tanta dedicação a todos nós, por nos ensinar a caridade na sua essência, benevolência, indulgência,
perdão das ofensas, ao qual nós possamos nos perdoar mutuamente. Aos bons espíritos, nossos mentores, nossos anjos da guarda, que estão em todos os momentos conosco, muito obrigado. E que a sua bênção divina, ó Pai, esteja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.